Então, meu nome é Caroline Setani, eu sou psicóloga e atendo online pela TCC. E além de trabalhar com comportamento alimentar, agora eu também trabalho com psicólogos, né? Ajudando a construir os seus próprios recursos terapêuticos, baralhos, livros, Legal. enfim. Eu gosto de falar assim que às vezes empreender fica parecendo que é muita coisa, a pessoa nem sabe que ela empreende, né? Então, é Sim. entender que você é dono da sua carreira. É isso que você que é responsável pela sua carreira. E daí para frente é com a gente. Acredito que quando a gente toma essa responsabilidade, fica mais fácil a gente começar a entender o que é empreender quando nós somos autônomos, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que é bom a gente recapitular o que é baralho, porque não é todo mundo que sabe, pode estar vendo a gente pela primeira vez. Então, nos baralhos que nós estamos referindo, é um recurso terapêutico. Ele foi feito por profissionais com este objetivo. Então, não é um brinquedo, não é um joguinho, porque a gente tem baralhos desse tipo, mas não é o caso do que a gente está falando, né, nessa série nossa. Então, esse baralho, seja ele do tema que for, ele pode ser voltado para uma questão específica, como, por exemplo, a gente tem vários transtornos que têm baralhos próprios para eles. Assim como a gente tem luto, a gente tem pessoas com dificuldade de se comunicar e tem um baralho específico. A gente tem baralhos também que são puxa-conversa, destrave, que não tem uma pretensão específica dentro de algum transtorno, alguma patologia, alguma queixa. Ele é muito mais um quebra-gelo, uma ferramenta para introduzir alguma coisa. Então, são esses baralhos que nós estamos falando. O baralho, as cartas são independentes também. Então, não tem necessidade de você trabalhar numa sequência, não tem necessidade de você colocar um mínimo de cartas, ou faça essa carta para conseguir fazer aquela outra. Não é assim que funciona. Você que vai definir como que você vai trabalhar o baralho, justamente porque ele dá muita liberdade para a gente trabalhar, né? Não é isso, Carol? Tem mais alguma coisa que você queira completar em relação? Não. Então, esses são os baralhos que nós estamos falando, e a gente tem uma infinidade. A gente pode falar dos nossos baralhos, né? Sim. Porque eu e Carol temos um baralho que já foi lançado, que é do comportamento alimentar, e 2 baralhos em processo de lançamento, que vai ficar pronto aí rapidinho, que é um sobre o universo feminino, pela editora Matriz. E um terceiro, que é que nós estamos fazendo com outro grupo de psicólogas que nós coordenamos, que é o baralho sobre emoções, que deve ser lançado no final do ano, mais tardar no início do ano. Fora isso, a Carol tem outros projetos e eu tenho outros projetos. Então, tem esses baralhos, mas tem uma infinidade de baralhos, depende do que você deseja. Baralhos físicos, como esse que nós te mostramos agora, e os baralhos virtuais, que a gente pode adquirir em várias plataformas, de acordo com o que você deseje de tema. Sim. A gente pensou nos grupos terapêuticos, porque nós sabemos que tem bastante profissionais que trabalham com os grupos terapêuticos. E quando eu falo de grupos terapêuticos, eu não estou falando de terapia. É super importante vocês lembrarem disso. O baralho em terapia, a gente até fez live sobre isso, explicando como foi utilizar a primeira. o baralho. Foi a nossa primeira live. Na sua sessão de psicoterapia, ou se você é coach na sua sessão, então é uma outra abordagem. Ela é até parecida, mas são coisas diferentes. Esse que nós estamos falando o grupo é terapêutico, porque são assuntos em comum, vão ser feitas intervenções por um profissional, você tem um mediador, mas não é um trabalho propriamente de terapia. Eu acho que isso é importante. Por exemplo, encaixaria aqui, inclusive, uma roda de conversa. Eu quero fazer uma roda de conversa com um baralho, e você pode perfeitamente fazer uma roda de conversa onde toda a condução ou parte dela vai ser feita do baralho que você escolher. Sim. A mesma forma, né, que a gente vai falar para os grupos, dá para colocar nas rodas. A diferença é que a roda vai acabar ali e não vai ter uma sequência, e o grupo, uma sessão vai levando a outra, né? Tem uma continuidade. Tem um número fechado de encontros, né?
Quem gosta de trabalhar com mulheres conhece bem o grupo terapêutico, porque é uma coisa que funciona bastante. A gente vê muito sendo produzido encontros nesse formato, não que seja só para mulheres, mas eu acho que é um dos grupos que a gente mais vê as pessoas fazendo a utilização do baralho como um recurso. Mas a gente quer deixar bem claro que o objetivo hoje nosso aqui é como utilizar o baralho nos grupos terapêuticos, em ferramenta de grupos terapêuticos. A gente tem, como eu disse, a gente pode usar ele como tema. Por exemplo, eu promovo uma roda de conversa sobre comportamento alimentar. Então, toda a roda ela é conduzida baseada nos tópicos do baralho. Ele é meu parceiro o tempo todo ali na condução da roda. Mas tem alguns grupos que eu, por exemplo, eu fiz um agora no início da pandemia para mulheres e em alguns encontros eu lancei mão do baralho. Peguei algumas cartas e nós conversamos aleatoriamente. Então ele não foi o ponto alto nem o balizador do grupo. Ele foi uma ferramenta utilizada pelo grupo. Então você pode ter ele como ator principal, como um mero coadjuvante ou como o coadjuvante do seu processo. Isso aí é você que vai escolher. E tem assunto para tudo, né? Tem assunto para tudo. Lembrando que os baralhos, eles variam. A gente tem baralho de 50 cartas, de 100 cartas. É difícil um baralho com menos de 50 cartas. E o que a gente vê mais comercial são 100 cartas. Então, quer dizer, você tem de 50 a 100 possibilidades para trabalhar dentro do seu grupo só com o baralho. Você pensa num tema, você foca no tema. É óbvio que você tem que ter um tema, né, para trabalhar, ainda que o tema seja o baralho, mas você vai conduzir ali princípio, meio e fim do seu grupo, desenvolvimento, baseado no que você tem já de indagações ou reflexões dentro do seu baralho. Porque isso também vai influenciar qual baralho você vai escolher, né? Boa noite para quem está entrando. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui oferecendo já a primeira dica de como usar o baralho nos grupos terapêuticos. Então, se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar com a gente alguma coisa que você já faça, já usa o baralho, conta pra gente. Se você já usa o baralho ou se você tem alguma dúvida específica, né? Vai contando pra gente aqui, pra gente, até pra gente saber se a gente está sendo compreendida, se está fazendo sentido para vocês, né? O que nós estamos falando. Então, assim, lembrando de como os baralhos podem ser, eles podem ser só de perguntas, eles podem ser só de reflexões, de exercícios, ou eles podem ser misto, vir um pouquinho de cada coisa. Então, é importante também que você conheça o baralho que você está usando. Sim. Inclusive, dá para mesclar, né? Então, vou trabalhar o comportamento alimentar, tem outros, tem esse aqui, Pensar Emagrece. Vou trabalhar com mulheres. O nosso, por exemplo, vai ter o de universo feminino, mas você pode pegar um de autoestima. Dá para mesclar, pegar... Tem uma infinidade. Você não precisa usar um baralho só. Ele pode sim ser o seu balizador, mas você não precisa utilizar. Então, a primeira coisa, você vai pensar no tema do seu grupo, no assunto do seu grupo que você vai abordar. Uma vez definido, a gente está imaginando que você não precisa comprar necessariamente um baralho, que é um baralho que você tem aí já. E você não usa, você não explora esse baralho e você tem aí uma ferramenta maravilhosa para te ajudar, sabe, conduzir um processo e ajudar o outro, que é o mais importante. Porque qual que é a ideia? A ideia é trazer leveza, é fazer com que a pessoa responda questões altamente, às vezes, reflexivas, que tem que entrar em conexão com muitas coisas dela, mas é tão boba, às vezes, a pergunta, tipo, quem é você? O que você pretende fazer daqui a 5 anos? O que te faz feliz? Que são coisas, tipo, parece que é tão simples e a pessoa responde, você é o mediador, daí você começa, dentro desse verbal do que o cliente traz para você, o desenvolvimento. E normalmente a gente tem muito mais sucesso justamente pela leveza, porque é lúdico. Então não tem muita pretensão. As pessoas tendem a estar menos armado para falar disso. Tanto é que normalmente, como a gente tem bastante experiência, né, Carol? Quando a pessoa pega a cartinha, ela ri.
ela ri e fala, que difícil. Ou então assim, nossa, parece que me conhece essa carta. É porque se você está tratando um assunto que ela escolheu estar naquele grupo, a probabilidade é muito grande do que a gente vai abordar. Sim. Converse com ela. É a dor do seu cliente. É a queixa, é a demanda. Essa é a sacada mesmo, vamos dizer assim, do processo. Então, assim, tá lá o seu grupo, você definiu o tema e agora você vai operacionalizar. Como eu vou trabalhar com o grupo, já que eu, um exemplo, vou trabalhar autoestima e eu tenho um baralho legal de autoestima aqui. Às vezes não de autoestima especificamente, mas você tem lá umas 10 cartas. 10 cartas, gente, é coisa pra caramba, tá? É bastante. É pra fazer muita coisa. Porque a gente tá falando de grupos terapêuticos, o quê? 1 hora de grupo, 1 hora e meia no máximo. Que é o que funciona, uma roda ou um grupo. Então você coloca lá, tipo, 10 pessoas. Se você colocar uma carta para cada pessoa, eles vão gastar, no mínimo, uns 3 minutos. Para ler, refletir, responder. Só isso já foi 30 minutos do seu encontro. E que normalmente é muito mais do que isso, né, Carol? As pessoas ficam patinando, principalmente quando a pergunta é uma pergunta, vamos dizer assim, indigesta para a pessoa. Sim. Ela lê e fala, essa é a minha dor, né? Isso conversa comigo. Ela demora um pouco mais, ela gasta um tempo mais. Então, para vocês terem uma noção, quem nunca fez. Alguém já fez, gente, grupo terapêutico que está aqui com cartinha? Conta pra gente se alguém já fez, se já teve essa experiência. E em grupo, normalmente, todo mundo quer responder a mesma carta, né? Então, isso também demanda tempo. Exato. Você coloca que é um grupo, não é? Para cada um do grupo, mas aí aquela mesma pergunta é respondida por mais, bem lembrado, mais de uma pessoa, e isso toma bastante tempo. Então, assim, vamos lá. Agora, as questões como... Tati, Carol, como é que eu vou fazer, então, para usar? Definir o tema. Tem o baralho já. Eu comprei, eu peguei emprestado, eu adquiri. E eu vou usar. Então, assim, primeira ideia que você pode fazer. O baralho como um quebra-gelo. Do tipo, as pessoas chegando, você fala, cada um vai tirar uma carta do baralho na sua mão. Que pode ser previamente selecionadas por você ou pode ser totalmente aleatória, depende do seu objetivo. E você pode fazer um mistério, tipo, olha, não vai ver, não vai virar essa carta, não pode olhar, essa carta vai ficar com você. E quando você começa, faz as apresentações, dá as boas-vindas, faz a sua apresentação, você começa, cada um pode começar lendo a sua carta, respondendo a sua carta. Você já faz uma introdução ali, você já começa no assunto, e você faz uma quebra de dados. Cada um vai falar o seu nome, vai ler a sua carta e dizer o que essa carta representa para ele. Então, você já faz isso logo na apresentação, já é um quebra-gelo. E essa carta você pode entregar, como eu estou dizendo, você faz um suspense. Gente, eu mudei de sala, vim para cá agora e não trouxe, tem um baralho aqui. Quem quiser só quebrar realmente o gelo sem entrar no assunto, tem esse daqui, né? Que é o novo, que é o Puxa Conversa, que tem cartinhas bem simples, nada muito profundas, assim, qual o melhor lugar da sua casa, qual o super-herói favorito, enfim, que é realmente para quebrar o gelo antes de você entrar no assunto que você quer, né? Sim. Pra ir criando aquele vínculo. As pessoas ficam inicial. Mais soltas, não tem que falar nada muito íntimo, né? Elas ficam mais soltas. Boa noite aí para quem tá chegando mais gente. A gente está falando aqui das dicas. Então, como eu disse, você pode fazer, a pessoa está chegando, você já cria um suspense e fala, tira aqui uma carta para você, surpresa, foi preparada para você. Daí você vai colocar o seu jeitão na coisa. E a pessoa pega, mas não pode ler, hein? Tem que esperar o momento certo. Você já vai criando ali todo um suspense, demanda, etc. Essa é uma forma. A outra forma é essa mesma carta. Você já coloca na cadeira de cada participante, virado, né, um verso onde ele não consiga ler, e fala, tem uma carta aí, onde vocês vão sentar, vocês não podem ler, deixa ela aí, que daqui a pouco eu vou falar o que vocês vão fazer com a carta. Então, você está tudo criando ali movimento, quebrando gelo, uma expectativa. Essa é uma forma de vocês utilizarem o baralho que dá super certo, né? Uma outra coisa que você pode fazer é, um pouco antes do seu evento também, você mandar uma carta, uma só, ou
se eu tenho um grupo pequeno, né? Normalmente o grupo não é grande, esses grupos terapêuticos. Você escolhe uma carta por participante e manda pelo WhatsApp, compartilha com ele e fala que vocês vão conversar sobre aquela carta. Então a pessoa já vem a gente está falando de um evento online, até porque nesse momento a gente está fazendo só eventos online, ou a maioria deles. Então você manda pelo WhatsApp da pessoa para ela compartilhar no momento que você achar adequado essa carta. Sim. Então essa é uma outra forma de utilizar. Você pode fazer trabalho em dupla dentro do seu grupo terapêutico. Dupla, trio, depende do número aí de pessoas que você tiver. Em um determinado momento, você dá uma carta para o grupo ou para o trio, eles vão discutir entre eles e depois apresentar para o grupo. Essa é uma outra forma, que no caso você não escolheria cartas aleatórias, você direcionaria as cartas para aquilo que... Aonde você quer chegar? Qual é o seu objetivo dentro do uso? Sim. Você pode tirar cartas no decorrer do assunto. Por exemplo, vamos falar de autoestima e você começa falando sobre autoconhecimento, a importância do autoconhecimento. Quando você conclui, você fala, inclusive vamos ver aqui o que o baralho fala com a gente sobre autoconhecimento. Tira uma carta, que mais uma vez pode ser aleatória ou selecionada por você. E você, enquanto mediador, lê a pergunta e conversa com o grupo sobre ela. Então, e aí alguém quer falar, alguém quer se posicionar, né? Alguém quer contribuir com algo. E a discussão vai rodar em cima dessa carta, ou destas cartas, do tipo, terminou um assunto, autoconhecimento, depois você vai falar de autoimagem, por exemplo. Você faz uma introdução de conteúdo, faz uma troca ali e tira uma cartinha sobre autoimagem. Sim. Você pode também dividir em tópicos e ir tirando cartinhas de um mesmo baralho ou de baralhos diferentes a respeito do que vocês vão tratar, né? Sim. E uma outra alternativa seria a escolha aleatória. Em determinado momento da roda, você fala, por exemplo, do baralho, você pode falar ou não o que é um baralho, a ideia do baralho no grupo, do que ele fala, e que ele vai ter perguntas, que a ideia é que as pessoas respondam a primeira coisa que vem na cabeça, que não tem certo, não tem errado, e que cada um vai tirar ali uma que vai estar relacionada àquele assunto X ou Y, que as pessoas saibam, né? E que ela pode responder ou não, porque ela tem uma escolha lá de 2 a 3 cartas. Então, ela escolhe qual carta ela vai responder. Porque daí as pessoas ficam com um certo controle. Não vai ser qualquer carta, tipo assim, eu vou ter que responder qualquer coisa. Não, você vai escolher. Mas a pessoa vai fazer uma escolha dentro de uma prévia que você deseja. O objetivo é seu. Né? Então, vamos lá. A gente tem a possibilidade da carta na entrada, que seria o quebra-gelo, que você pode fazer daquelas formas que nós falamos. A gente tem a possibilidade do envio pelo WhatsApp, onde as pessoas vão trabalhar com baralho no horário que você determinou. A gente tem a possibilidade da retirada das cartas aleatórias pelo mediador, ali no decorrer do processo, onde ele o cliente faça a escolha, o participante faça a escolha de 1 ou 2 ou 3 cartinhas, de qual ele vai utilizar. A gente tem uma quarta possibilidade, estou olhando aqui para lembrar na minha cola, tá, gente? Uma quarta possibilidade, que é a utilização em dupla. Então, você, em determinado momento, para o grupo, divide ele em dupla ou trio, de acordo com o seu objetivo, onde eles irão discutir uma determinada cartinha e trazer a devolução para o grupo, né? E uma quinta, que é você, como mediador, tira uma carta, ou quando você for finalizando os seus tópicos, ou uma carta somente, ou um monte de carta, e você não só lê, como você comenta aquela carta, começa por você, e você vai estimular os participantes que se posicionem, que se exponham, que falem sobre como eles se sentem em relação àquela carta. Sim, então, essas são muitas possibilidades de utilização de um baralho. Sim. Tem uma colega que compartilhou comigo que ela usa colocando em cestinhos de cores diferentes as cartinhas.
A pessoa escolhe, eu quero a do cesto rosa, não, eu quero do Legal. amarelo. Estímulo, você dá um outro estímulo para a Isso. pessoa. Dá para dividir até por. Uma é só pergunta, a outra é exercício, enfim, dá Também. para Aí, já virou 7 diferenciar. possibilidades, já virou 7. Sim. O interessante da gente mesclar, principalmente se é um grupo contínuo, né, não é uma roda, que é uma coisa pontual, é que você pode trazer o baralho de maneiras diferentes nos encontros. Né? Então, Uhum. assim, principalmente essa coisa de cor, nós somos muito visuais também. Então, Uhum. você cria primeiro uma identificação da pessoa com a cor, e já gera um frisson. Eu sempre gosto dessa coisa do frisson, sabe? O que vem para mim? Qual cartinha? De dar uma certa escolha para o outro, porque também eu faço isso muito baseado em como eu funciono, que eu acho Uhum. que eu acabo interagindo mais quando acontece comigo. Mas suponhamos que você seja uma pessoa mais séria, não gosta tanto assim dessa interação e gosta de uma coisa mais formal. A ideia da carta virada é uma coisa boa. Cada um já tem uma carta virada, eles vão ler o que está lá e vão se posicionar. Ou você, enquanto mediadora mesmo, ler ali para o grupo e discutir com o grupo sobre aquela carta. Eu acho que é uma coisa que, para as pessoas que são mais formais ou um pouco mais reservadas, também funciona super bem. Porque, como qualquer outro trabalho que a gente estiver conduzindo, aquele trabalho vai ter o nosso jeitão, o nosso estilo de trabalho, de funcionar, vamos dizer assim, né? Então, gente, Exatamente. está todo mundo tão caladinho, né? É isso. Alguém já trabalhou com grupos? Alguém já usou baralho com grupos? Quer compartilhar alguma coisa? Ou tem alguma dúvida? Aproveita que eu e Carol estamos aqui para responder. Sim. Sim. Eu acho que E continuando sobre os grupos, a gente falou na live das redes sociais, mas dá para usar nos grupos de WhatsApp de desafio também, né? Só relembrando. sim, É um verdade. outro tipo de grupo, não é um grupo terapêutico. É um grupo mais de desafio, mas também é uma Não possibilidade, deixa de ser né? terapêutico também. É, Não deixa de ser é. terapêutico. Porque Talvez você vai seja estar uma trabalhando. proposta Você está trabalhando diferente, uma mas é. questão ali, sim. Mas a função dele é terapêutica também. Uhum, Né? Se você tem uma dor e sim, você está ali para tratar, né? Terapia é tratamento, né? De alguma sim. forma. Então, eu acho que essa foi bem lembrado. Agora está super na moda os grupos de desafio. E você pode dar nomes diferentes, às vezes não necessariamente. Vamos falar 15 dias, 7 dias sobre amor próprio, Uhum, sobre autoestima, sobre medo, sobre vergonha. Aí você vai escolher. Né? E sim. você pode usar o baralho em vários momentos destes dias. Você pode, por exemplo, Uhum, se for diário, você pode fazer lá com 3 dias, 4 dias, usando cartas. Ou você pode fazer um desafio, que foi o que a gente falou quando nós falamos das redes sociais, sim. né? Ou um estudo só com o baralho. Uhum, Porque só com o baralho você tem que lembrar que é o que nós falamos, né? Suponhamos que você tem lá um material de 50, 100 unidades. São 50, 100 unidades pensadas por pessoas da área. sim. Então, elas não são qualquer perguntas, embora elas sejam, às vezes, simples, sejam coisas, um vocabulário fácil, porque esse é o objetivo do baralho. Quem compra baralho não compra livro. Não está comprando livro Uhum, querendo livro. Quem compra baralho está querendo baralho com a função do baralho. Uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais leve, uma coisa mais simples. Né? Então, a maneira da gente trabalhar também tem que se encaixar aí quando está utilizando o baralho. Só que, embora ele seja simples, ele é muito eficiente. É isso que nós não podemos esquecer. Quando eu estou exato. conversando com os meus alunos, que a gente está em construção de baralhos, eu sempre falo isso. Olha, vamos nos lembrar que a gente tem que escrever como cientistas. Né? Então, mesmo que seja uma pergunta simples ou uma colocação simples, aquilo não veio do nada. Aquilo é baseado em estudo, em no mínimo 5 anos de faculdade. Uhum, Né? E as coisas que a gente lê e estuda sobre aquele determinado assunto. Daí eu acho que valida o nosso trabalho, quando a gente vai utilizar o baralho como ferramenta terapêutica. Então, assim, sim, é um material que ele não está ali do nada. Né? Assim, sim. não são perguntinhas
do nada. E você Sim. tendo muito claro o tema do seu grupo, o objetivo, aonde você quer chegar, melhor ainda, porque você vai fazer um uso muito mais rico do seu material. Sim, sim. E lembrando também quem é o instrumento, mas que o aprofundamento quem vai dar é o psicólogo, né? Justamente, assim, a seriedade, a complexidade do material é a gente que dá o tom, de acordo com o nosso conhecimento, o nosso objetivo. Por exemplo, esse puxa-conversa que a Carol mostrou, tipo, eu quero que as pessoas conversem um pouco, fiquem à vontade. Esse é o seu objetivo? Esse será o papel do baralho. Então, isso tem que estar muito claro. Qual é o seu objetivo no evento, para você poder conduzir desta maneira. É isso? Então, acho que é isso, gente. A gente falou um pouco o que é o baralho, né? Como ele funciona, o propósito dele. E hoje falamos sobre técnicas e possibilidades, algumas das muitas, porque o céu é o limite. Na medida que a gente vai trabalhando e vai praticando, nós vamos descobrindo maneiras diferentes de utilizá-lo. Mas o nosso objetivo hoje é mostrar como que muitas vezes a gente tem um recurso na nossa mão para criar, inclusive, um produto, né? Um serviço, para prestar um serviço para o seu cliente e trabalhar com isso, já que a gente está falando aqui também de empreender, de uma coisa que você tem na mão. É muito simples. Exato. Normalmente alguém tem um baralho que já comprou ou ganhou, ou se você quiser adquiri-lo, seja ele qual for, o baralho é uma coisa de baixo custo. É muito fácil, a gente usa várias vezes para usar depois, então é um investimento que super vale. Até porque a gente tem uma gama aí de baralhos que podem variar de R$35, R$30 até R$200, dependendo do baralho que você esteja buscando. Então, olha como a gente tem um leque aí grande de possibilidades, né? Nós vamos voltar, a gente vai continuar com a live. Então, se faz sentido para você, você que está assistindo agora ou que vai nos assistir depois, se faz sentido para você o baralho como um recurso terapêutico, o baralho como uma ferramenta aonde você vai, às vezes, se conectar mais rápido, vai se conectar melhor com o seu cliente. Então, eu super acho que você precisa assistir as nossas outras lives. Ou se você já pensou em algum dia ter o seu próprio baralho, construir o seu próprio baralho, sozinho ou em grupo, virtual ou físico, a gente vai falar mais disso também. Porque, como vocês sabem, ou a maioria deve saber, eu e Carol, a gente ministra aulas e a gente é mentora de grupos que constroem baralhos. Baralhos de assuntos diferentes, construído por várias mãos, vários psicólogos ou profissionais da área da saúde que têm um objetivo em comum ali, que é construir um recurso terapêutico e ajudar, de alguma forma, o seu público, assim como ter o seu próprio produto. Então, vem com a gente na quarta, 21 horas, né? Quarta-feira, 21 horas de novo. Só que na quarta vai ser no Insta da Carol. Então, na quarta-feira a gente vai estar no Mundo Psi. Fala pra gente aí, Carol. Mundo Psi Oficial. Mas quem segue a Tati é só entrar às 9 horas que aparece no seu também. Exatamente. Vai ver a gente lá conversando do mesmo jeito, né? Lembrou de alguém que precisa, que tá interessado em baralhos, que às vezes não sabe muito como usar, então compartilha, porque com certeza vai dar bastante SDs aí para trabalhar, vai ter bastante, é mesmo, eu posso usar assim, que a ideia nossa é essa, não tem uma regra, sabe? Não tem uma regra. Eu acho que a criatividade, o nosso objetivo, é o que vai direcionar o trabalho que a gente estiver fazendo. Exato. Não é isso? E quem tiver mais interesse na aula, né, do passo a passo, chama a gente no privado, que a gente já tá com as inscrições rolando, né, quase Fechando já completas, a nossa turma, né? Sim. Porque vai ser na próxima segunda já. Isso. Nossa quarta turma. Então, a gente já tem aí uns 80 psicólogos, né, Carol? Que a gente formou com essa turma. Fora os que já fizeram mentoria com a gente em outros baralhos, não necessariamente fizeram essa aula, participaram de um processo mais complexo, né? Mas que estão aprendendo aí como ter o seu próprio produto, né?
Como ele ser o autor do baralho que ele vai utilizar também. Né? Não precisa ser só ele, mas também. Então, se lembrou de alguém, né, compartilha, manda o link aí da nossa live, a gente vai ficar no IGTV, eu vou colocar no feed para poder assistir, porque o nosso objetivo realmente é compartilhar esse super recurso que a gente acredita muito, que é o baralho, né? Os baralhos terapêuticos de uma forma geral, porque a gente não tem que usar só a nossa fala como instrumento de intervenção e transformação. A gente tem uma série de recursos e o baralho é um deles que, particularmente, a gente adora, né, Carol? Porque tem a ver com o nosso negócio. Exatamente. Acho que é isso. Então é isso, nos vemos gente. na quarta. Até quarta. Boa noite para vocês. Beijos, boa noite. Semana. Beijinho, Beijo. Carol. A gente Até se vê quarta. na quarta, Obrigada. tá? Beijo, Até. gente. Beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.